A melhor cultura da gente é a formação de um pouquinho de cada cultura. E aí você vai vendo o que a empresa faz, você traz para casa. Vê o que a empresa faz, tem um bom filtro e uma boa patrocínio dessas coisas. Então isso é muito interessante. Nesse episódio de hoje, vamos conhecer Agapito Troina, sócio e chairman da Visagio, consultoria de negócios para médias e grandes empresas. Troina fala de sua trajetória e as experiências liderando mais de 70 projetos em diversas áreas de negócios, sempre com foco em transformação e buscando alcançar o próximo nível das organizações. Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário e Comec Energia. Prazer estar aqui com vocês novamente, mais um IPO Cast, hoje com a nossa colega Rossana. Prazer, Rossana, estar aqui com você. Ô Ventura, que delícia poder de novo fazer parte aqui do IPO Cast e entrevistar mais IPOers tão interessantes, com histórias e com empresas que nos fazem realmente encher de inspiração. E hoje temos aqui conosco, Rossana, um novo IPOer da nova geração e de uma indústria também disruptiva, o Agapito Troina, o famoso H, né? O Agapito, nome incomum, né? Ele é sócio e presidente chairman da Visagio, engenheiro de produção, carioca, e vamos falar um pouquinho da Visagio, o que é essa empresa, mas antes, falar um pouquinho dele, né? Que é um jovem de 37 anos, está desde 2020 no IPO, né? E muito interessante a carreira Rocket que você tem feito e nessa indústria disruptiva de tecnologia, modelos matemáticos, de produção. Então, bem-vindo, Agapito, ao IPO Cast. Obrigado, Ventura, obrigado, Rossana. É um prazer estar falando aqui com o pessoal do IPO. Quando eu recebi um convite, eu até achei que estava errado, né? Porque tem tanta gente para escutar e tanta gente legal já ali na plataforma para escutar que é uma honra e vou tentar compartilhar algumas histórias legais também com o pessoal e tentar retribuir um pouco para a comunidade do IPO que tanto trabalha isso entre a gente. Eu sou o Agapito, tenho 36 anos, como você falou, engenheiro de produção. Sou carioca. Já morei em tanto lugar assim no Brasil que já me considero mais um cidadão do Brasil, né? Já fiz projetos em todos os lugares que vocês puderem imaginar, só Carajás, devo ter ido 50 vezes, morei em São Paulo, morei em Fortaleza, morei em Recife, fui peregrinando ao longo do caminho, caixeiro viajante, né? Para onde tinha projeto, onde tinha cliente, a gente ia lá e sempre vai, porque é o que faz sentido pra gente. Eu sou carioca, filho de pais... minha mãe foi criada no Rio de Janeiro, meu pai foi criado em Resende. Eles se conheceram com a minha mãe sendo entrevistada pelo meu pai, e dizem eles que já na entrevista meu pai tinha certeza que ia casar com a minha mãe e rapidamente, com 6 meses, eles estavam casados, e eu nasci, eu veio ao mundo 1 ano após o dia do casamento deles. Eles casaram 8 de 6 de 85 e meu nascimento foi em 8 de 6 de 86. A gente foi para Resende, eu fui criado no início da minha vida em Resende. Minha primeira lembrança não é Resende, é uma história que me diz um pouco sobre por que eu fui escolhendo as coisas na minha vida, mas sabe aquela pergunta quando falam qual a sua primeira lembrança de infância? Sempre fala isso, eu falo nas palestras, nas universidades. A minha primeira é no hospital, é uma história... que mudou da nossa família. Minha mãe ia ao Rio de Janeiro visitar a família dela, me levava, e eu devia ter uns 5, 6 anos, e ela é atropelada por um ônibus. Ela é atropelada por um ônibus e ela fica muito tempo internada, faz muitas cirurgias, mais de 20 cirurgias, fica muito tempo internada para se recuperar. E a minha primeira lembrança é na recepção do hospital, brincando ali com meu pai, assistindo TV. Naquele momento, meu pai vende tudo, vende a casa, vende os carros, e sai do emprego e vai morar no hospital com a minha mãe. E lá ali me fazia eu querer ser médico. Sempre falei que a minha vontade de ser médico veio dali. Eu lembro de voltar do colégio, ficar ali fazendo exercício, assistir a TV da recepção, tomar um sorvete na cantina, no restaurante do hospital. E minha mãe se recupera, mas a gente vai para o Rio de Janeiro, volta a morar no Rio de Janeiro, porque demorou muito tempo
demorou muito tempo a recuperação dela. Isso fez a gente mudar muito o padrão de vida, mudar muito, eles contam, né, para mim já sempre foi o meu padrão. A gente ia morar no subúrbio do Rio de Janeiro, em Vila Valqueire, na zona norte do Rio de Janeiro, mas era super legal, eu tinha muitos amigos, assim, a gente fazia tudo junto na minha casa, assim, o que eu lembro muito, e hoje eu faço críticas ou reflexões sobre a minha infância, era que era super legal, porque tinha muitos amigos e muita gente... Era uma infância feliz, né? Era uma infância feliz, com a casa cheia, com primos e com todo mundo se ajudando. Eu morava numa vila, então a vida de vila, né? Que tá todo mundo sabe a vida do vizinho, todo mundo toma conta do filho do vizinho e vai e leva pra escola junto. Brinca na rua. Brinca na rua. Eu voltava pra casa só quando eu arrebentava os 2 dedões do pé. Arrebentar chutar o chão com um dedão não valia. Eu entrava em casa com os 2, assim, sangrando, aí minha mãe brincava comigo. Então essa era uma lembrança... mas super interessante. E eu vou estudar num colégio que é famoso no Rio de Janeiro por ter uma faculdade de medicina. E eu chego lá, a gente pede uma bolsa, porque não tinha dinheiro para pagar, e só tinha que estudar. A única exigência das donas do colégio era que eu fosse um bom aluno e que eu passasse direto sempre. Então eu sempre fui muito pressionado, entre aspas, no bom sentido, para passar e tirar notas boas. Os primeiros anos não era assim, eu lembro de coisas que hoje em dia não seriam aceitas. Eu lembro que os piores alunos da turma tinham que andar com uma faixinha vermelha, uma fitinha vermelha. Você imagina a mãe com todas as mães esperando você descer ali a escada do colégio formado, né? E o seu filho de azul, de verde, e o meu vermelho, assim, porque eu ficava brincava, atrapalhava a aula e mais curioso, assim. Depois mudou, fiquei bem mais quieto. E tinha uma filha, também sentava em fileira, assim, os piores alunos só podiam usar lápis, os melhores já podiam usar lápis, azul, caneta vermelha, então tinha um caixa. Eu era o segundo aluno da turma da fileira do lápis. Era um bullying institucionalizado. Eu lembro bem, então provavelmente marcou alguma coisa. Eu lembro disso também, que no pré a gente tinha as mesas por cores, a mesa azul, a mesa verde e a mesa vermelha. Se você caía na mesa vermelha, você tinha que se comportar para sair dela. Era exatamente o que eu vivi. E no final do ano tinha medalha, então os melhores juntavam todas as mães, todas as turmas, e ia lá, medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Eu não ganhei até a 3ª série, e aquilo sempre era muito frustrante para mim, e marcou. Eu botei na minha cabeça que eu ia ganhar a medalha a partir da 4ª série, e estudei igual nunca, assim, fiquei estudando e ganhei da medalha lá da 4ª série ao 3º ano. Eu acabei ficando lá no primeiro lugar do colégio, porque repetia a prova sem parar, treinava para aquilo e ficava fazendo aquilo. Então juntou 2 coisas, uma para resolver uma frustração minha de não querer também ver todo mundo ganhando medalha, menos eu, e ao mesmo tempo garantia o meu colégio, né? Garantia o colégio de graça para estudar. E nesse colégio você tinha que fazer algum técnico, era natural. Se você não fizesse ele tinha algumas turmas de técnico enfermagem, técnico patologia, técnico mecânica, técnico turismo e técnico informática. Naquela época, se você não fizesse nenhum técnico, você também tinha um bullying. Como é que você não vai fazer técnico? Tem que fazer um técnico. Eu escolhi enfermagem porque a promessa que se tinha é que, tá bom, Agapito, se você for bem, você tem uma bolsa de medicina para estudar no colégio, na faculdade, e aquilo sempre foi prometido, tá? Os donos do colégio sempre me prometeram e cumpriram muito, então meu caminho era natural virar médico daquela faculdade. E eu estava trilhando isso, trabalhei como técnico em enfermagem, fiz estágio não remunerado em maternidade, pronto-socorro, posto de saúde, vi um monte de parto, gente falecendo, infelizmente, cuidei de muita coisa, aprendi muito ali também naquela época. Quantos anos você tinha, Agapito? Eu, primeiro, segundo, terceiro ano, 16, 17, 18. Ótimo. E aquilo era meu dia inteiro, né? Chegava o dia inteiro, de manhã era o normal, à tarde era o técnico. Chegava a ter 24 matérias. Minha mãe guarda um boletim que eu jamais guardaria, mas tinha 24 médias 10, assim. Nossa. Um negócio que só estudava igual um doido. Eu guardaria. Ela guarda tudo. Sai uma matéria, alguma coisa, ela guarda. E aí um dia um amigo meu melhor amigo, ele me liga, era férias do 2º pro 3º ano, ele me liga, toca o telefone da minha casa, não tinha WhatsApp naquela época, não tinha nada, ele liga e fala, queria te contar um negócio, eu vou mudar de colégio, no 2º pro 3º ano, eu vou fazer um pré-vestibular, eu vou fazer um curso pré-vestibular para passar para Federal do Rio de Janeiro, não vou ficar mais no colégio, não vou fazer medicina com você. Tô te avisando aqui, era o meu melhor amigo. E aquilo me deu um baque, como a gente tinha um plano há 10 anos juntos.
E eu pensei, eu também vou fazer, então, não vou mais fazer medicina aqui, eu vou fazer um pré-vestibular. Não consegui trocar do terceiro ano, até porque eu tinha que organizar financeiramente com meus pais, né? A gente não tinha condições, mas eu ia organizar isso com eles. Então ele passou para medicina na Federal do Rio de Janeiro, hoje é cirurgião. Ele passou no primeiro ano, então quando eu me formei no colégio, ele entrou na medicina da Federal do Rio de Janeiro. E eu resolvi esperar e fazer o pré-vestibular. E a gente fui fazer um curso pré-vestibular, um curso muito conhecido no Rio de Janeiro. E na primeira semana tinha uma prova para saber se você era apto a entrar nos 30 melhores alunos, que era turma especial. E eles tinham... O vestibular naquela época não era o Enem, era... Cada faculdade tinha o seu próprio vestibular. E aí você tinha os 30 melhores alunos de todas as unidades para exatas e os 30 melhores para humanas. Eu fui lá, prestei, e quando veio a nota, eu fui lá na lista da humanas, né, que era a medicina, meu nome não estava lá. Eu olhei e falei, não, poxa, tudo bem, não passei, né, deve ser difícil, estava no colégio a vida inteira, natural, que eu não tivesse passado. E aí uma pessoa que eu não recordo, que me grita e fala, teu nome está aqui. Aí era na turma de exatas. Estudei humanas, biologia bastante, né? Técnico em enfermagem naquela época. Poxa, achei que fosse passar e passei para exatas. Eu tinha uma escolha para fazer. Ou eu faço só o pré-vestibular na parte da manhã para humanas e tento medicina, ou eu me preparava melhor para exatas e eu com a turma especial, que aí era quase, entre aspas, garantido que eu tivesse a melhor preparação para tentar o vestibular. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu me matriculei na turma especial e fui os primeiros dias, assim, talvez eu faça, talvez não. Eu fui me apaixonando um pouco mais por matemática, por física, por química, por um pouco mais exatas do que eu conhecia, e eu fui ficando ali para fazer, e naquele momento eu queria fazer engenharia civil. Civil, na minha época, era... Muita gente perto de mim queria fazer civil, e eu falei, vou fazer civil. Era um vestibular difícil na época, não acompanho hoje em dia, mas era um vestibular difícil. Garantia, né? Depois teve muita coisa acontecendo no Brasil, mas garantia um bom caminho. E eu tinha certeza que eu queria fazer civil na Federal do Rio de Janeiro. Todo o meu sonho de medicina de 19 anos, não lembro a idade, tinha ido por água abaixo. E aí eu tinha uma namorada na época que ela falou para mim assim, meu tio, que é diretor de uma multinacional, quer conversar com você. Ele quer falar com você sobre engenharia de produção. E eu, que é isso? Trabalhar em fábrica, alguma coisa, não tinha mínima produção. Das engenharias é uma das mais recentes, né? E eu fui conversar com ele e ele falou, olha, eu sou engenheiro mecânico, mas se eu pudesse ter feito engenharia, eu teria feito engenharia de produção, porque tem um leque maior. E eu acho que você, por ter um perfil... foi voltado para humanas um pouco, acho que pode ser um negócio para você, melhor para você. E eu não ouvi. Eu queria fazer civil. Essa minha namorada, ela vai e me matricula no vestibular do Centro Federal de Educação Tecnológica. Ela vai lá fazer a matrícula, faz não, você vai tentar aqui, você vai tentar na outra. Eu não quero. Mas ela me matricula, eu vou fazer a prova, porque aí também, né, poxa, você pagou a inscrição, você vai fazer. E aquilo era um problema com duas pessoas, minha mãe e com ela. Não tinha como brigar com duas pessoas importantes na minha vida, que eu não ia fazer um vestibular, porque vai que eu não passo. E aí eu faço os vestibulares, eu acabo passando em todos. Eu passei para Federal, para Estadual, para Fluminense, para o Cefet, para Rural, engenharias diversas, assim, civil, produção e química. Eu vou fazer engenharia civil na Federal do Rio de Janeiro, que é a principal escola de engenharia do Rio, uma das principais do Brasil. Mas foi muito difícil para mim, porque era muito difícil ficar o dia todo lá por uma questão financeira e de deslocamento. Tinha que almoçar lá, tinha que lanchar lá, a aula ia até 11 da manhã, depois ela voltava às 4 da tarde e até às 7 da noite no fundão. Eu morava muito longe e aquilo me cansou muito, assim. Eu lembro que eu desisti nos primeiros momentos, assim, não dava, assim, não tinha carro, não tinha nada, era muito difícil, muito perigoso para mim. Eu estava naquela época eu não conhecia ninguém, e eu falei, não, vou para civil na estadual. Já tinha matriculado na estadual, fui para a estadual e ela entrou em greve, então eu fiz um dia. Sobrou fazer faculdade ou na Rural, em Seropédica, que é bem longe, ou na Fluminense, na UF, que é em Niterói, em outra cidade, ou no Cefet, produção. E aí eu vou e matriculo no Cefet para fazer produção como terceira opção. Entro no Cefet sem conhecer muitas coisas.
tentando entender o que era engenharia de produção, depois de ter tentado, falhado em medicina, falhado em civil, sobrou a produção. E vou gostando daquilo, assim, entro no primeiro ano já, nos primeiros meses já começo a gostar, porque as matérias eram muito parecidas, né? Engenharia, o ciclo básico da engenharia é muito similar para todas as engenharias. O Cefet é muito forte em técnicas, né? Então, assim, ele tem um ensino técnico muito forte, um padrão técnico muito forte. Aquilo também foi bom para me dar uma base muito... Os professores do técnico são os professores da graduação, então aquilo me deu uma base muito forte naquela época técnica. E na minha época, o concurso público era a menina dos olhos de todo mundo, assim. Metade da minha turma, se eu não me engano, está em um concurso público, em uma multinacional, enfim, de energia ou de finanças, e aquilo era muito forte, era quase uma obrigação. E as coisas acontecem por acaso, a gente acha que por acaso não sabe, né? Mas por acaso um dia eu estou em casa, eu devia ter 6 meses de faculdade, e domingo, assim, meus pais já tinham separado, meu pai morava em Resende, minha mãe no Rio comigo, ele tinha saído de casa e ido morar sozinho, voltado para Resende, e eu estava vendo o Fantástico no domingo e aparece a Glória Maria com a matéria, se vocês colocarem no YouTube tem essa matéria, tem a Glória Maria e ela fala, os garotos, jovens brasileiros exportando conhecimento matemático, fazendo sorteio dos principais campeonatos de clubes da Europa, da indústria da moda, e aquilo ali eu fiquei olhando e falei, esses caras fazem produção. Eu já tinha escutado falar deles um pouco, porque eu era muito jovem, muito próximo. Eles estavam se formando na faculdade, eu estava entrando, mas era uma coisa muito próxima e a gente já ouvia aquele burburinho. Os caras estão criando uma empresa ali e tal, na Federal. Foi criada realmente por jovens. Por 5 estudantes da engenharia de produção da Federal do Rio de Janeiro. Mas assim, a Federal lá no Rio é a principal, então você escuta muito daquilo. Eu assisti a matéria, fiquei doido. Cheguei na segunda-feira na sala, a gente jogava sueca demais, assim, cartas. Então tava todo mundo na mesa do professor, assim, às 7 da manhã, meus amigos todos na mesa do professor jogando sueca. Era especialista sueca 1, sueca 2, sueca 3. Eu falei, vocês viram a matéria? O pessoal falou, vimos. E aí, vamos falar com os caras, vamos procurar os caras, né? Então, não, a gente quer mercado financeiro, coisa assim, não tem problema. Super justo, né? Pô, serviu ao Estado, serviu ao Brasil, um negócio incrível, né? E, não, a gente não vai fazer isso não quero fazer isso não. Se você quiser, procura eles. Brincando, mas era zero alguma coisa óbvia. E eu fui num evento chamado Profundão, na Federal do Rio de Janeiro, que era o encontro da engenharia de produção. Então, todas as universidades iam lá, todos os alunos iam lá para se encontrar e, por exemplo, eu visitei o Projac naquela época. Fui na casa da Grande Família, lembro até hoje, um diretor da Globo, falando sobre engenharia de produção, ele é engenheiro de produção, então aquilo me fascinou e eu assisti uma palestra de uma pessoa da Visagem, um sócio da Visagem, que ele falava assim, olha, poxa, eu na minha infância não tinha dinheiro e eu ganhava dinheiro ganhando a bolinha de gude, jogando a bolinha de gude e vendendo para meus amigos. Eu falei, eu fazia isso. Então, mais uma coincidência, assim, era exatamente isso. Eu jogava a bolinha de gude, ganhava, não sei o quê, fazia um trocado ali, comprava uma bolinha de gude. Falei, caramba, eu tenho que conhecer esses caras, não tem jeito. Eu tenho que primeiro saber o que é consultoria. A Visagem não se define muito como consultoria, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, mas eu quero conhecer o que os caras fazem, fui procurar os movimentos internos da minha universidade para ver o que eles faziam. Tinha disso. Então, na época tinha o time SAIF, tinha iniciação científica e tinha empresa júnior. Tinha empresa júnior. Basicamente eram os alunos da engenharia, mais os alunos da engenharia de produção, que ajudavam em projetos de consultoria e gestão das empresas. Eu falei, cara, tem que conhecer a empresa júnior. Entrei para a empresa júnior, entrei, passei no processo seletivo. Fiquei 1 ano como financeiro, na área financeira, e a empresa júnior quebrou, assim, porque como coisas assim do governo, começaram uma obra e a obra não acabou. Então a empresa ficou sem teto. Não tinha teto, não tinha nada, estava tudo destruído. As pessoas foram saindo da empresa e na empresa ficaram 6 pessoas. 5 diretores. Nesse ano tinha uma eleição para presidente, eu virei presidente da empresa júnior, eu ganhei com 100% de aprovação, mas só tinha eu me indicando. Então, não teve nenhum mérito, assim, muita sorte, azar também, né? A empresa estava quebrada. Então, os 5 diretores, né? Eu, meus 5 diretores e uma pessoa que ficou, falou, não, eu sou muito próximo de vocês, não vou deixar vocês sozinhos, numa empresa de 5 pessoas, vou ficar também mais um pouco aqui. Então éramos 6. A gente não tinha notebook, não tinha nada, não tinha linha telefônica, a gente ficava sentado no degrau, pensando o que a gente ia fazer ali enquanto a obra não acabava. Então a empresa ficou sem telhado, onde tinha os computadores, a gente não tinha notebook, então foi perdendo cliente e pessoas, não tinha nada, a gente tinha só talvez
empresa júnior não tem dinheiro também, então não tinha caixa, Sim. não tinha nada. E foi o primeiro exemplo de tentar empreender e tirar o turnaround, né, de uma empresa júnior. Aquilo foi super importante, eu fui ficando como presidente da empresa júnior. A obra voltou, como tudo se reorganizou, a gente fez processo seletivo, foi conhecendo e eu lembro que naquele momento que a gente se restabeleceu, a gente tinha algumas parcerias na empresa júnior que eram curiosas. Uma era para conseguir o coffee break do aniversariante do mês, que era um evento de aniversário do mês, e um desconto no restaurante. Só que no nosso primeiro aniversariante do mês, como a empresa júnior ficou quebrada, uma pessoa da empresa júnior foi buscar o coffee break, quando voltou falou, o dono da padaria negou o coffee break. Então a gente fez o aniversariante do mês sem nada. Não tinha salgadinho, não tinha refrigerante, não tinha nada. Startup, pelo menos não tava cash burn, né? Não tava. Não tinha dinheiro, não tinha faturamento, mas o caixa era negativo, né? E aí eu lembro de falar, então a gente agora vai acabar com essas parcerias e a gente vai fazer parceria que importa, vou procurar a Visagio. Foi assim, porque vim aqui procurar a Visagio, vou procurar a Visagio, e procurei o pessoal da Visagio, puxa, eu queria fazer, na época era o Instituto Visagio, que é um precursor da Univisagio, que é a universidade corporativa que a gente tem. E aí eu conversando com o pessoal, olha, queria que vocês dessem curso pra gente, se vocês conseguissem uma vaga para trabalhar aí também com vocês, tudo garoto, a gente falava garoto com garoto. E aí o pessoal, não, posso dar curso pra vocês, o que vocês dão em troca? Eu falei, eu boto o nome de vocês na camisa da gente. Vocês dão a camisa e eu boto o nome de vocês na camisa e vou pros eventos de EJ. E aí o pessoal topou, assim, inacreditavelmente, toparam parar e dar curso para todo mundo na empresa júnior a todo momento, em troca de nada, um nome na camisa que eles compravam a camisa. E a gente adorou, foi super bom, e eles abriram o primeiro processo seletivo na época, mais estruturado. Era uma startup, não tinha nome de startup na época, depois eu posso contar um pouco da história da gente ao longo do negócio, mas era muito pequeno, tinha acabado de pouco tempo sair da incubadora da Federal do Rio de Janeiro, um monte de jovem, e eu falei, tem que entrar para essa empresa de qualquer jeito, vim aqui para isso. E faço o meu primeiro currículo. Eu tenho algumas superstições, assim, eu nunca mais vi meu currículo, e eu sempre falo que não me mandem, que eu acho que vai dar azar. Então eu tenho vontade de ver o que eu escrevi, mas eu mandei o primeiro currículo, achei que não fosse passar, porque, enfim, teorema do impostor, né, você acha que um dia vão descobrir que você não manda tão bem. E eu fui passando. Quando eu chego na minha última entrevista, o Leonardo Machado, um dos fundadores, e meu irmão de vida, ele me entrevista, e no final da entrevista ele vira e fala, Agapito, eu queria falar que, independente se você passar ou não, você tem um bom coração. E eu sempre falo para ele que ele nunca pode falar isso para alguém numa entrevista, porque eu saí arrasado, assim, tem um bom coração, eu queria saber se eu conseguir resolver um problema matemático e se eu puder entrar falar que eu sou bonzinho, né? Bonzinho na hora. Então, assim, cara, é uma piada interna, quando eu falo que alguém tem um bom coração, é porque eu vou passar as pessoas no processo seletivo. e eu sempre falo, então, eu voltei para casa, não tinha ideia que tinha passado, nem tinha passado, na verdade, e os tempos foi passando, não me chamaram, aí eu mando um e-mail. Naquela época, mandei um e-mail, aí responderam dizendo que não tinham fechado ainda o processo. Passa mais um tempo, mandou outro e-mail, porque não tinha plano B. Não tinha um plano B, era ali ou continuar na empresa júnior. Você estava com quantos anos, H? Nossa, 2021 anos. 21 anos já. Então você estava quase já terminando a faculdade. Não, como eu fiquei um ano para fazer o pré-vestibular, né? Eu comecei um pouco mais frente. E aí na terceira cobrança, ele falou, você passou. Acho que eles queriam que você parasse de perguntar. Não, então, eu também é outra suspeição. Eu tenho vontade de saber o que aconteceu naquela época, mas eu não pergunto. Não me falem. Porque eu agora encontrei um casamento, fui num casamento de um sócio nosso, 2 sócios nossos, e tava uma das pessoas que me entrevistou, já saiu, enfim, foi o BNDES. E eu tinha vontade de perguntar o que aconteceu naquela época. Não só o Leonardo continua, mas uma outra pessoa tava, mas eu não pergunto. E aí eu vou e começo na Visagio. Entro para a Visagio como estagiário 1. No primeiro nível do estágio, assim, mas já, assim, sai da presidente da empresa júnior, que não quer dizer muita coisa, mas presidente da empresa júnior, eu não sabia nada, né? Assim, eu olhei e falei, poxa, eu achei que soubesse bastante coisa aqui, e os caras são muito feras, os caras são muito bons, e foi talvez 6 meses, meus primeiros 6 meses de maior desespero na vida, porque era desafio atrás de desafio, os caras me perguntando coisas, tendo que estudar e resolver em reunião com gente sênior, e aquela realidade muito de vamos fazer isso aqui crescer, vamos sair do outro lado. E eu fui aprendendo, assim. Então, naquela época, como a Visagio foi criada, basicamente 5 estudantes da produção da Federal do Rio de Janeiro, 2 deles estavam fazendo mestrado em Turim, e eles foram CRs ótimos, assim, históricos na Federal do Rio de Janeiro, e bateram recorde de nota também na Federal de Turim.
E o professor ficou encantado. Quem são esses brasileiros aqui fazendo isso? E eles estavam lá, poxa, vocês querem montar sua empresa no Brasil? Vocês não querem montar uma consultoria brasileira? Hoje a gente não fala muito consultoria, mas sim, queremos, assim. Então tem um desafio aqui que basicamente é um sorteio de um campeonato muito conhecido de clubes na Europa, que é um modelo matemático, é um modelo de programação linear inteira com algumas restrições que, ao invés de minimizar custos da operação, é maximizar a receita da TV global. Então isso vai... E eles resolvem esse problema. Então, restrições de calendário, quem joga na primeira fase, quem joga contra quem, em qual lugar do mundo, é um modelo matemático. Isso fica bem famoso. Foi naquele projeto que eu assisti no Fantástico. Era exatamente falando daquilo, também tinha um projeto da indústria da moda. E aí as empresas começam a apostar na gente. Nesse momento também já faço parte, as empresas começam a apostar, grandes empresas começam a apostar na gente como os garotos que conseguem resolver problemas técnicos e dar resultado para elas. É interessante, né, Rossana? A vida dele parece uma sucessão de fatos já concatenados, né? Ou seja, parece que ele projetou isso quando ele fala, eu estou imaginando aqui, ouvindo, né? Fantástica a história, Agapito, que parece que você foi programando, né? Mas na verdade é um desejo, um propósito, uma vontade. O que me ressalta muito ouvindo aqui, a gente ouvindo ele falando, brilha o olho do Agapito, é o propósito, a vontade, uma paixão. Então acho que você tem sempre, talvez consciente ou não, ou já planejado, uma paixão. Olha, isso aqui eu quero, vou atrás e vou conseguir. Né? Pouco. É assim a sua vida, né? Quando eu assisti a matéria na TV, uma frase me marcou que era assim: eu queria que as pessoas daqui tivessem o mesmo prazer que eu tenho para vir trabalhar, uma pessoa da Visagio. E aquilo marcou muito. A gente diz lá no grupo que a gente não sabe o que vai estar fazendo. Vou contar um pouco da história do grupo, quanto mudou e evoluiu naturalmente nos 20 anos, a gente tem 20 anos, né? A gente diz muito claramente que a gente não sabe o que vai estar fazendo daqui a 5, 10 anos, mas com quem a gente sabe. E é uma sorte incrível. Assim, boa parte dos empresários, executivos ou empreendedores que eu conheço passam a vida e ainda não encontraram sua tribo, né? Seus melhores amigos, irmãos. Então eu tenho certeza, eu já resolvi esse problema da minha equação muito novo, muito jovem. Isso é um negócio incrível. Então, a minha vida, lógico que se confunde com a Visagio, é natural, acaba tendo um pouco da imagem, um pouco do dia a dia, mas meus melhores amigos, se eu vou no Natal, eu vou passar com eles. Se eu vou viajar no Réveillon, eu viajo com eles. Legal. Se eu vou fazer qualquer coisa, é com eles, e a gente quer trazer para esse grupo pessoas muito distintas, mas que são próximas a gente, com perfis distintos, com mais diversidade, e que vão querer fazer esse mesmo propósito que a gente. A gente diz que a Visagio é uma plataforma extraordinária para que pessoas, gente boa e do bem, realizem feitos grandiosos. Cada palavra foi muito pensada. Plataforma, porque não é um negócio de consultoria. A gente podia ter feito uma consultoria gigantesca. Podia ter dado errado também. Mas não era só consultoria. Nosso objetivo nunca foi ser a maior consultoria das Américas. Nunca foi ser a maior consultoria do Brasil. Desenvolvedora de negócios. Sempre foi desafio. Então, extraordinária, porque tem que ser fora do normal. Não pode ser ordinária. Não pode ser uma coisa que qualquer um faça. Para ser alguma coisa que qualquer um... Não adianta. Era muito esforço para fazer alguma coisa comum. Então, a escolha do que a gente faz não é pelo que vai dar mais grana, ou que vai dar mais recompensa financeira, ou o tamanho do equity, alguma coisa. Não é a nossa equação. Tem esse ponto, mas não necessariamente é. Eu vou fazer uma coisa que vai tirar um pouco de esforço, talvez perder um pouco de dinheiro, mas vai ser um caminho, depois eu posso entrar nisso. Gente boa e do bem é que a gente se define muito, assim, tem que ser bom, tem que estudar, tem que correr atrás, tem que ser resiliente. Sempre foi muito difícil, assim, você tinha que dormir no colchão, tinha que viajar, pegar um voo de madrugada, ir para tudo que é lugar, não tinha luxo algum, pode imaginar, não tinha nenhum luxo, assim, era um colchão na sala que deitava no chão para dormir e depois você voltava pro projeto. Tem que ser do bem, pela reputação, pelo que a gente acredita, tem que ser legal para todo mundo, não pode ser uma coisa que, poxa, a gente não tem dentro do grupo, por exemplo, o nome CEO. Eu falei com vocês no início, não tem, a gente não pode ser uma coisa de uma imagem, de uma pessoa. Então, vocês vão ver as matérias que saem do grupo, assim, em algum lugar, sempre a foto de todo mundo. Raramente vocês vão ver uma matéria que aparece a minha foto, a foto de outra pessoa específica. Assim, é muito, muito específico que a gente faça isso porque é do grupo. E realize feitos grandiosos porque, de novo, né, o lugar tem que ser muito legal, mas o feito também tem que ser bem interessante. E um desses foi como a gente expandiu. Quando a gente começou a vender muitos projetos e na segunda metade dos anos 2000, da primeira década de 2000, 2006, 2007, 2008,
a Visage vira uma das maiores implantadoras de CSC do Brasil, Centro de Serviços Compartilhados, e muitas empresas chamam a gente justamente pelo viés de implantação. Quando a gente desenha a Visage e vai montando ao longo dos anos, nós não nos definimos nem como a estratégica, na qual vai fazer um desenho da estratégia da empresa e vai ter escritórios globais que vai fazer todo o modelo, e nem a operacional, que vai cadastrar alguma coisa ou vai tocar uma área de algum cliente. A gente está no meio, pelo viés de mão na massa. A gente se define muito mais fazedoria do que consultoria. A gente chama, e os clientes falam assim, pô, vocês não são consultoria. Pode perguntar, 9 a cada 10 clientes falam, vocês nunca foram consultoria. Consultoria é 10% do que a gente faz. Mas, Agapito, lendo um pouquinho aqui pro pessoal que está nos ouvindo, né? Quando a gente fala da Visage, você começou ali e resolveu um problema matemático de um grupo, né, dos estudantes, e ganharam ali a solução do problema, sim, que era o campeonato de futebol, sim, né? E dali surge, e aí quando a gente estava conversando um pouco, ele fala muito de modelo matemático, né? Então, problemas modelo matemático. Materializa isso um pouco para quem está nos ouvindo. O que é modelo matemático? Quais soluções vocês, projetos que vocês realizaram para a gente idealizar o trabalho, né? E depois a gente fala um pouquinho, dentro da Visage, você tem várias filhotes aí, ou verticais, né? Spin-offs, verticais que vocês fizeram, sim, ao longo do tempo do crescimento. Mas voltando lá no começo, modelo matemático, solução de problemas, qual era a dor dos clientes? Por exemplo, minerador, óleo e gás. Conta um pouquinho para a gente tangibilizar isso, né? Então, lá no início, por exemplo, a gente fazia muitos modelos preditivos, modelos de previsão de demanda. Que é isso lá nos anos 2000, né? 2000. Então, tudo que fosse modelo de previsão de demanda para alguma varejo, mineração, tudo que fosse modelos de previsão, modelos preditivos. Todas as empresas, as indústrias precisam até hoje. Até hoje. 20 anos depois. Para poder estruturar, inclusive, a parte produtiva. Naquela época, a gente não organizava tanto a gestão daquilo, a governança daquilo, e muito mais o modelo por trás, o motor por trás. Uhum. Então, desenvolvemos várias ferramentas e motores próprios, com algoritmos próprios. A gente criava nossos algoritmos, pegava um monte de algoritmos criados nas universidades e falava, não, agora vamos fazer um melhor um pouco, vamos juntar esse com esse que vai dar melhor para esse caso dessa empresa. Modelos de otimização. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa que tem uma planta e tem alguns CDs e ela quer saber se esse CD está sendo rentável ou não, onde eu construo meu novo CD, ou por acaso, quais são os fluxos logísticos que eu transfiro os materiais entre os CDs e as operações até chegar ao cliente final. Isso é um modelo, isso é um problema que na mão você não resolve. Você vai resolver ao longo do tempo melhor, com novos algoritmos, com novas ferramentas e sistemas, você não resolve. Naquela época, a gente conseguia tanto ajudar o cliente a resolver esse problema, como na tomada de decisão. Então, a gente se intitulava como engenharia de gestão. Era a gestão engenheirada. Não era nem a gestão, que a gente falou que o PowerPoint não roda. Então, eu vou fazer um PowerPoint muito bonito e no final engavetou. Para que aquilo? Ou fazer uma ferramenta que não é usada no dia a dia. A ferramenta é linda, o algoritmo é perfeito, mas o cara não sabe usar. Então, era engenharia de gestão, quer dizer, gestão engenheirada. Isso foi evoluindo. Nós montamos... Eu não sou o head da nossa unidade de AI e Analytics avançado, porque meu caminho foi para outro. Mas o caminho das pessoas ao longo do tempo, muita gente que veio lá do início se identifica com isso e foi melhorando as suas capacitações para isso. Então, áreas de modelagem de dados das empresas, modelos de otimização, ferramentas de leitura de documentos, inteligência artificial, tudo que tiver um pouco mais, que é só tecnologia mais simples, mas que fosse evoluída por algum processo de tomar a decisão, a gente tem uma unidade que chama VLabs. Na Visage a gente não tem muita criatividade com nomes, né? Eu não sou tão bom de nomes, Agapito, né? Então, imagina, Visage, vamos ver. Então, começamos a chamar, o primeiro V que nasceu foi a VTech. É uma história interessante. A gente começou a fazer muitos projetos, os dados foram crescendo muito, mesmo que a gente, de alguma forma, fosse bom com dados, sei lá se dá para definir assim, se a gente tivesse um pouco mais de aptidão com dados, os clientes foram demandando cada vez mais o viés estratégico e sênior da gente, mas também demandando que as ferramentas evoluíssem. E engenheiro de produção, na minha época, sabia mexer no Excel. O Excel foi ficando pesado. Aí você vai para o Access fica pesado, e a gente começa, não, agora a gente tem que trazer cientistas da computação. A gente começa a abrir processo seletivo para trazer os cientistas de computação e a gente monta uma unidade chamada Visage Tecnologia, que é a VTech. Para poder carregar os softwares que vocês precisavam. Para poder resolver problemas, é isso. Então, o problema ficou pesado, eu não ia resolver mais, eu não sabia mexer naquele sistema, eu não sabia fazer aquela simulação. Então, modelos de desenvolvendo sistemas de mais automação de processos por robô, robotização, dashboard, BI, infra de dados, tudo isso a VTech toca. Hoje a gente tem mais de 150 pessoas que
muitos clientes contratam só a VTEX, sabe que é da unidade da Visagio, mas querem projeto de tecnologia. No meio do caminho, a gente falou, cara, dados é de onde a gente veio e as pessoas querem ter esse caminho. Na verdade, a gente não fala plano de cargos e salários, porque a gente não acredita muito em plano de cargos nem em salários. No nosso modelo, eu sempre falo que tem modelos perfeitos para cada empresa, o nosso não. A gente fala caminhos e recompensas. Porque caminho é alguma coisa que você desenha para você, não é aquilo que escreveu. Você não começa no A, no B, no C. Na verdade, um parênteses aqui, ninguém sabe o cargo de ninguém. Você sabe que uma pessoa começou, está no estágio, sabe que ela não está no estágio, ela é formada e sabe que é um sócio. Só isso. Se é 1, 2, 3, 10, se é de tecnologia, se é de analytics, se é de negócios, você não sabe. É um tabu entre a gente do bem, porque o cliente define se você está mais sênior ou não. O cliente define se ele paga por você aquela solução ou não, independente se você tem 5 anos de formado, ou tem 1 ou tem 10. Então isso é super legal para você gerar um ambiente de inovação, daquele que estuda, daquele que se reinventa, ter uma meritocracia mais acelerada. E a gente cria a VLabs, que é o braço de Analytics e Inteligência Artificial. 2 sócios fundadores são heads da VLabs, eles tocam todos os projetos de Inteligência Artificial e Analytics avançada da Visagio. E hoje a gente tem uns 100 cientistas de dados. Nossa, que bacana. E aí, depois eu queria falar de gente, mas pegando esse gancho aí de inteligência artificial, né, que hoje é meio que está bem na moda, né, a questão da inteligência artificial generativa e todas as capacidades de soluções que a gente pode gerar ainda está muito em aberto, né? Como é que vocês estão potencializando a inteligência artificial dentro da Visagio e também para os seus clientes? Como é que vocês estão usando essas novas tendências e essas novas ferramentas que estão sendo desenvolvidas? A gente sempre cresceu através do aprendizado, da curiosidade, assim, era uma forma. Como a gente sempre contratou gente muito jovem, mas muito boa, que precisava se acelerar, é exatamente o que a gente faz hoje. A gente tem algumas unidades de estudo dentro do grupo, a gente chama de LOs, Learning Organization, as verticais de conhecimento, e dentro dessas unidades de negócio a gente tem unidades de estudo. E as pessoas são muito incentivadas a estudar o estado da arte daquilo. Às vezes, a solução ela é simples para resolver problemas complexos. Às vezes, a solução complexa não resolve ainda o problema nem simples. Então, o que a gente faz é separar as verticais de estudo dentro de casa, fomentar muito isso ao longo do tempo e procurar clientes que queiram de verdade resolver o problema. A gente tem muito cuidado em escolher os clientes da gente. Parte dos clientes a gente nega hoje. Muito porque você olha a pessoa, vê a cultura do cliente, vê se aquilo é uma coisa que ele quer. Está muito mais preocupado em parecer do que ser. Se aquilo vai resolver um problema complexo, escolhe e aloca as pessoas. Então a gente tem projetos hoje que a gente estuda a técnica e usa coisa técnica. O ChatGPT, ele colocou em evidência e deu algum viés prático para algum algoritmo que já estavam sendo desenvolvidos e que a gente usava em projetos. Já usava. Então, por exemplo, projeto leitura de documento com inteligência artificial para interpretação do que está escrito no documento, problemas muito complexos que a gente resolve hoje, que os clientes adoram, mas porque já está pronto, mas talvez daqui a um ano isso já pode estar obsoleto. Então a gente tem muita preocupação em criar as verticais de conhecimento que resolvam o problema dos clientes. Hoje, lógico que depois de pandemia, mercado um pouco em baixa, né, tudo que a gente está vendo, a demanda para a gente é muito mais por eficiência e produtividade. A gente tenta ser uma empresa mais antifrágil, né? Quando o mercado está bom, a gente está lá na demanda de comercial, demanda de expansão e tudo mais. Quando o mercado já está mais em baixa, você já está ajudando a empresa a sobreviver, né? A se reinventar, manter rentabilidade. E dados, assim, tem muita resposta ali dentro. Materializa um pouco isso, Agapito, assim, projetos de eficiência. Né? Quais são as indústrias que você está? O setor econômico, você está em óleo, está em mineração? Todos os setores. Está em varejo, nós somos agnósticos. Nós somos agnósticos, assim. Então, uma vez uma grande empresária do Brasil falou, puxa, mas quando eu estava explicando um pouco do grupo, ela, mas por que vocês não fazem logística para varejo? Por que vocês não especializam, assim? Porque, no caso, pode ser que um setor que é muito diferente do seu, do cliente, mas que ele já tenha resolvido aquele problema, sirva de inspiração. Então, vou dar um exemplo. Crédito. Crédito é core nos bancos. Mas hoje banco quer virar varejo, varejo quer virar banco. Às vezes, o melhor peer para você comparar em crédito não é o seu concorrente do varejo, é o banco que faz isso melhor. Então, você consegue pegar, evoluir a LOU, né, a vertical de crédito dentro do grupo,
colocar nela gestão, colocar nela governança, quais são os ritos, quais são as ferramentas de dados e tecnologia que você consegue fazer e ajudar uma empresa de varejo. Então, a gente sempre, de uma maneira natural, foi muito agnóstico a setor e a porte de empresa. Parece que vocês são muito mais solving problems, né? Me dá o problema aqui e não importa. Se eu tenho interesse, é difícil, é extraordinário. A missão da gente é ser o principal parceiro dos nossos clientes no desafio de gestão, seja qual for. Se isso tiver a ver com um caminho de alguém na Visage, a gente vai fazer. Se isso não tiver a ver, outra empresa pode fazer, não tem nenhum problema, a gente indica. Então, o problema é assim, eu preciso reduzir meu custo logístico, eu preciso melhorar a minha assertividade de marketing para o cliente, de go-to-market para poder campanhas de marketing. Eu preciso ver o meu problema de operações, eu preciso melhorar a minha planta produtiva, eu preciso melhorar a minha gestão. Previsão de estoque. Estoque tem muito. Assim, previsão de notas, você estava comentando um pouco banking, né? Previsão de distribuição de notas físicas. Notas físicas, então um modelo de entrega de notas de cédulas nas agências do Brasil todo. É um modelo matemático que resolve. Tem que ter uma governança, tem que ter uma gestão e um modelo matemático. E a gente começa a investir em empresas da qual a gente consegue ajudar com isso. É uma rede, a gente fala. Então, a minha especialidade, se eu posso falar, é mais gestão e um pouco de finanças. E gente, gestão e finanças. Mas a gente senta na cadeira, hoje eu acabo estando em vários conselhos, até através de um conselho que eu conheci, o IPO. A minha cadeira é isso, mas se a empresa estiver precisando de uma cadeira mais focada em logística, a gente tem dentro de casa, são 800 pessoas. Hoje são 250 projetos em paralelo rodando, então é muito conhecimento sendo gerado a todo momento. O legal, a arte, é organizar isso e fazer com que o seu cliente tenha um one-stop shop de soluções. Ele não sabe muito, para ele, se você é um cliente, se você quer resolver um problema para você, e eu contrato muito consultorias ou fazedoria, enfim, porque as empresas que a gente precisa, né, para ajudar, vamos combinar que o cliente está pouco importando se você é A ou B. Ele quer que se resolva o problema. Para ele, às vezes, é pior se ele tiver que contratar 3 empresas. É um PMO de 3 empresas, com 3 contratos, com 3 times, com 3 gestores, com as pessoas mudando, com HH diferentes. Isso para a gente não é... Na Visage, a gente montou um negócio que fosse um one-stop shop. Então, por isso, tem muitas verticais e muitos braços. Alguns trabalham sozinhos, outros trabalham em conjunto. E por isso também vocês partiram para uma estratégia de internacionalização, né? Você estava até comentando que vocês abriram um footprint em vários continentes até, para atender melhor os clientes que vocês já têm aqui. Essa história é uma das que dá mais orgulho de contar, assim, que nunca foi um objetivo meu morar fora do Brasil. Não tem problema, não tem certo, não tem errado. Eu sou bairrista, eu sou carioca, luto demais para tentar o Rio melhorar, assim como luto demais para tentar ajudar São Paulo e os estados, mas nunca foi um objetivo meu. Mais ou menos em 2010, a gente estava com uma grande mineradora que estava expandindo o mundo e éramos uma empresa de confiança do CEO para tocar algumas operações e gestão, centro de serviços compartilhados, eficiência, produtividade, modelo de gestão organizacional. E ele estava expandindo e ele estava comprando muita empresa fora. Aí eu tive em Moçambique, tive em Malau, na Austrália, Nova Caledônia, Oman, Guiné, Malásia, Indonésia. E ele falou assim, manda os garotos para ajudar a gente lá. Porque esses caras aqui são ponta firme. Era isso, né? Era um time muito diverso, mas muito ponta firme. E a gente era muito grato, assim, nós somos muito gratos a essa empresa, por exemplo, porque patrocinou a gente quando não tinha nada. Então, tudo que puder priorizar para ajudar eles, a gente ajuda. Então, pessoal, a gente vai ajudar, não sei quem vai. Só que tinha uma coincidência que se vocês forem lembrar, em 2009, 2010, assim, MBA internacional estava, de alguma forma, ele estava mais, não é que estava na moda, ele estava começando a abrir mais. Você teve uma democratização um pouco maior disso, parcerias das universidades, você já fazia o duplo diploma. Isso, até mesmo as próprias grandes empresas começaram a patrocinar bastante. Exato, isso. E aí, pensa, o range etário da gente, 27, 28 anos. Esse é o momento que o jovem fala, ou a pessoa fala assim, ou eu faço ou nunca mais faço. Não é com 23 anos, e não é com talvez 50, ali nos seus 30, né? A crise talvez uma crise dos 30, ou eu vou fazer um MBA fora, ou eu não faço mais. E a gente começou a ter a ameaça de perder gente para fora. A gente chama as pessoas e fala, querem fazer o melhor MBA da vida de vocês, história real, querem o melhor MBA da vida de vocês, vai abrir nosso escritório da Austrália. Não tinha escritório em São Paulo ainda.
vai abrir na Austrália Perth. Se der errado, é o melhor MBA da vida, porque nenhum MBA talvez ensine como você trata como uma coisa está quebrando. Se der certo, é o segundo e você faz o MBA lá, não tem nenhum problema, a gente ajuda. E detalhe, né? Não é a Austrália, Perth, né? É que é Perth, do outro lado. É, né? costa oeste da Austrália. Costa oeste que cidade pequena, onde estão as mineradoras. Desafio demais, mas qualidade de vida ótima. E o pessoal vai e abre. Então, assim, foi o caminho das pessoas e muito menos só o cliente. A gente abriu, hoje tem 150 pessoas, tem escritório em Perth, em Sydney. As pessoas têm, das pessoas que estão lá, metade são brasileiros, metade são de 17 nacionalidades diferentes. Legal. É um negócio super legal, a gente tem super orgulho do que foi feito lá, mas foram as pessoas. As pessoas foram. Quando a gente abre atuação na Europa, também era isso, tinha pessoas que foram estudar na London Business School, cliente que levou a gente para a Suíça, gente que queria fazer carreira na Europa, vai lá fazer. A gente começou um projeto no Sul, que levou a gente para a América Latina, que levou a gente para Berlim. Recife foi também, Recife foi uma parte importante da minha vida, foi tentar empreender em Recife. O início da Visage era uma empresa muito grande. As empresas podiam pagar a gente onde tinha uma receita um pouco mais recorrente. Tinha mais estabilidade de você poder cobrar aquilo e você poder resolver um problema e você poder expandir. Chega um momento da gente que empresas médias, empresas investidas, empresas familiares, fundos começam a procurar a gente para poder ajudar empresas menores, mas com um alto upside. Então a gente começa a fazer projetos para empresas médias, colocar a mão na massa e ajudar a resolver mesmo. Alguns casos, assim, ficam famosos no Brasil. E a gente estava lá bem low profile, a Visage é extremamente low profile. Sempre que eu vou numa reunião e um cliente fala, pô, nunca tinha ouvido falar de você, eu falo, que bom. Para mim, eu mesmo que venho de consultoria, trabalhei no McKinsey, para mim foi uma novidade. McKinsey foi super nosso espelho, assim, enquanto a gente aprendeu com problem solving, com estruturação de modelagem executiva, pô, cara, assim, negócio, todos os livros eu já li, você vai imaginar, li mais de uma vez, amo, assim, a história. Aí a gente começa a fazer esses projetos e começa a virar um pouco mais o partner of choice das casas de investimento, de algumas casas de investimento. Porque o cara de mercado financeiro, ele é um ótimo analista, entende visões de longo prazo como ninguém, consegue fazer boas avaliações de negócio, mas talvez não tenha nem braço para tocar o negócio. Ele depende muito de contratar alguém, de colocar alguém lá, formar alguém, disputar em algum momento, né? Depende do setor, e é muito difícil fazer na Visage. Tem 800 pessoas aqui, super preparadas, o turnover da gente é super baixo, a gente já ganhou GPTW, Brasil. Ano passado, agora, esse ano foi a terceira melhor empresa para trabalhar na América Latina, ou quarta. Ano passado também, já foi a melhor empresa para trabalhar no Rio, melhor empresa para trabalhar no Brasil, algumas vezes, melhor empresa para começar a carreira. Então você pega um lugar onde perde pouquíssima gente. Eu sou um caso, né? Podia ter saído em alguns momentos, escolhi não sair. Super preparado e quer fazer case legal. Então o cara chega mais cedo, sai mais tarde que você, ele quer fazer um desafio incrível, e aí a gente começou a fazer parcerias com isso, com casas. E fazer projetos transformacionais. Não eram projetos nem de fazedoria só, né? Consultoria, fazedoria, mas que a gente chama de transformacionais mesmo. O projeto não tem escopo. Nossa atuação não tem escopo. Precisa melhorar a empresa. A gente vai botar quem for aqui, vai fazer o que for para ajudar a melhorar a empresa. E isso escala a gente demais, porque aí você pode fazer qualquer coisa. Aí você já entra em qualquer indústria, em qualquer estágio de empresa também. Você tem qualquer coisa, assim, se for legal. Então você sai de uma consultoria no Rio de Janeiro, que fazia projeto para mineração ou para óleo e gás, muito nichado, grande mercado, mas muito nichado, e atrai pouca gente para isso, porque também às vezes o cara, se ele gostar muito disso, ele vai para a empresa, não fica com a gente, né? E você faz qualquer coisa para qualquer lugar. Então a gente investe hoje em empresas fora, investe em empresas de varejo, de educação, social. Então assim, por exemplo, a gente tem uma área, tem um instituto agora, que é o VIS, o Visage Iniciativas Sociais. Basicamente ele pega projeto de gestão e ajuda a terceiro setor. Tem gente que só quer fazer isso. Só quer fazer isso da vida. Então as fundações começam a comprar projetos da gente, lógico, incentivado, a gente, muita coisa pro bono, muita coisa subsidiada pela gente, mas você consegue reter uma gama gigante de pessoas para fazer coisa bem Brasil. Não tem... Você vai montando um modelo mais estável de coisas pelos caminhos das pessoas. Pelos propósitos dela, pelo coração caminhos, dela. Né? Pelo caminho. Aí eu queria também comentar, né? Porque você fica falando de modelo matemático, de engenharia de produção, não sei o quê. Você imagina um monte de nerd que só fica olhando para um computador e pensando em números. Mas, ao mesmo tempo, você traz alguns valores bastante importantes. Você falou muito de gente, você falou da questão de bom coração, você falou da cultura, você falou da questão de carreira, né? E de
e da forma como vocês estruturam a carreira internamente para que ela seja mais horizontal e homogênea. Então, conta um pouco, você falou de diversidade e inclusão também, eu sei que também vocês fazem programas de mentoria, então conta um pouco desse foco nas pessoas, que obviamente, consultoria, a mão de obra básica é gente. Então, por mais nerd ou não que seja, como é que vocês têm essa gestão de pessoas interna para poder tocar todas essas questões, inclusive diversidade e inclusão também, que é um dos temas. Se eu voltar um pouco lá atrás, assim, a Visage foi criada, e a gente fala isso muito, para não resolver um problema de uma empresa, mas resolver um problema de um perfil de pessoa. Então, em geral, isso aqui foi criado para resolver um problema de alguém, né? Queria beber água, né? Beber água. A gente, ao invés de vou focar num setor, a Visage, ela, no início, quando a gente faz os primeiros anos, primeira metade dela, assim, fica muito claro que a nossa entrega como negócio é resolver o problema do arquétipo do jovem que não se enquadrava num padrão. Qualquer que seja, bom ou ruim, não é um julgamento. Então, assim, o jovem que não queria fazer um concurso público, naquela época tinha bastante gente querendo fazer isso. O jovem que não queria mercado financeiro, o jovem que não queria executivo, ele ia fazer o quê? Não tinha um lugar. Então, assim, a gente de verdade não se encaixava nisso. Então, assim, eu preciso de um lugar que seja mais flexível. E isso criou na gente um conceito muito forte, que é o conceito de máquina de gente. É pegar gente muito jovem, formar muito bem e reter. Se a gente conseguir manter essa cadeia muito boa, assim, onde eu chego primeiro no jovem, onde eu sou top of mind, a gente recebe quase 50 mil currículos por ano. Nossa. É top of mind em tudo que é lugar. A gente abriu um processo seletivo, primeiro processo seletivo numa região do Brasil, numa área específica, e deu 300 currículos. No segundo processo, 6 meses depois, tinha 5 mil currículos. Porque aquilo é o walk the talk. Assim, você consegue ver que as pessoas gostam daquilo. Não é só um prêmio, eu sempre falo lá em casa, poxa, na Visage, se não melhorar, se vocês não formarem gente melhor que a gente, tudo que a gente conseguiu, seja pouco ou muito, tanto faz, vai ficar só na parede. Fica só na parede pra gente. Vocês vão contar a minha história, vai contar a história de você, mas qual é a graça? Não tem graça nenhuma, é muito mais legal para quem estava até antes de mim contar o que eu fiz, e é muito mais legal eu contar o que as pessoas estão fazendo, que é muito melhor. Pessoas que estão mais jovens, mas tocam coisas lá no grupo de 20 e poucos anos, seus 30 anos, fazem coisas muito mais difíceis e muito melhores do que eu fazia na minha época. Isso não é uma coisa romântica que eu estou inventando aqui, porque a plataforma deixa você fazer umas coisas. Então, no grupo, por exemplo, a palavra é forte, mas a gente odeia a competição. Não tem nada de certo ou errado nisso. Em alguns mercados, algumas tipos de competição faz sentido. São culturas diferentes. O esporte e competição, o esporte você aprende a cair, para depois você aprender a derrubar, né? Então, é a competição, não tem problema. E é ótimo isso. Mas no grupo da gente, se alguém compete, ele é o... Cara, tá estranho. Então, assim, na entrevista a gente já pega isso. Não porque talvez a gente pudesse ser uma empresa melhor se tivesse perfil, mas não é o que a gente curte. Imagem, quem aparece, quem fala, é um negócio super difícil. Vocês vão ver, vai ter quase... A gente não curte, assim, não é uma coisa que motiva a gente, né? A gente fala que... Vocês são o grupo, né? Não são indivíduos. A gente sempre fala que aparecer muito e quebrar o espelho dá tanto azar quanto. Assim. Não gosta, assim, não é muito. Eu prefiro muito mais viver uma vida onde eu vou encontrar meus amigos na sexta-feira, tomar um vinho com eles, ir no casamento de um, ser padrinho do filho de outro, padrinho de casamento do outro, do que ter uma coisa onde a rotina da gente se enquadra muito mais do que o mercado puxa. Então, a prática de gente, pra gente, contratar gente muito boa e conseguir pegar o perfil e começa na seleção. O momento mais importante é quando você faz o acordo com a pessoa que está sendo entrevistada do que ela que espera dela e o que ela espera. O processo seletivo tem que ser seletivo. Você vai assim, olha, aqui é assim. Pode melhorar? Pode melhorar. A cultura vai evoluir, não tem nenhum problema. Mas é assim que a gente acredita. Qualquer coisa muito diferente disso não é o melhor lugar para você. Isso aqui também não é o melhor lugar para você também. Não necessariamente tem lugares muito melhores. A verdade é o melhor lugar para eu estar. Você fala essa frase, mas não necessariamente para você estar. Não tem empresas muito maiores que a gente. Foi coisa incrível. Então, o modelo de gente, vou chegar na mentoria, todo mundo, as pessoas elas recebem duas coisas, um padrinho e um mentor. O padrinho é um jovem mais próximo da pessoa que acompanha ela antes de ela entrar no grupo.
Se você passou, você tem um padrinho. Vai jantar com seu padrinho, vai no evento da Visage, vai na sala, vai no sei o que, ele te explica, te dá aula, faz tudo. Você nem entrou, às vezes você tem que entrar só no que vem, porque você tem matérias para cumprir, você tem alguma coisa para sair, você tem que talvez sair de um emprego para entrar no grupo da gente. Mas tem um padrinho muito mais jovem, muito perto de você, que vai te acompanhar nos primeiros meses. No primeiro dia que você entra, você ganha um mentor. Esse mentor é um sócio. E o mentor vai te acompanhar a vida toda, a maioria passa a carreira profissional e pessoalmente. Eu tive a sorte de ter um mentor que é meu melhor amigo. Ele começou como mentor, começou como meu ídolo, eu venerava ele, tudo que ele fazia eu achava incrível, e no final eu estava falando com ele sobre a doença da minha mãe, e ele me ajudando a arrumar um médico. Isso já cria esses laços que são... Cria laços que são assim, aí quando você vai trocar isso, sabe, sendo honesto, você vai trocar por quê? Por R$1 a mais, R$1 a menos, por um nome mais bonito, por alguma coisa que está mais na moda, faz em casa, empreende em casa. Então o modelo de empreender em casa, é lógico que hoje é mais fácil, porque você tem um pouco mais de tamanho, né? O grupo cresceu, o grupo virou uma plataforma maior e graças a todo mundo, saindo todo dia fazer coisa bem legal. Mas empreender em casa é mais legal. Empreender com as pessoas que a gente gosta, fazer disso um negócio mais interessante. E a parte de desenvolvimento é pegar as pessoas e colocar no desafio, lapidar o diamante bruto. Tem que ser desafiador, tem que ser um negócio difícil, sabe? Tem que ser um negócio legal, onde ela vai fazer coisa melhor do que eu fazia na época dela. Eu vou dar as ferramentas. A gente tem uma universidade corporativa e a Visage foi eleita no GPTW por 4 anos seguidos, a melhor empresa de informação de pessoas do Brasil. Nossa, que bravo. Isso internamente? Qualquer categoria, internamente. Somos nós, falamos de nós mesmos. Em qualquer categoria, em qualquer tamanho. Por quê? Porque ou a gente aprendia a formar a gente dentro de casa muito bem, ou a gente ia morrer. Não podia ser para inglês ver. Não tinha como, tinha que ser um negócio sério, tinha que ser um negócio... E às vezes não é contratar o melhor, a gente contrata professores de Harvard, a gente contrata professores da MIT, Columbia, dá aula, apresenta, dá para cliente, a gente faz muita coisa disso, tem muitas parcerias, gente que vai para Ohio, MIT também, financiamos muitas coisas dessas, mas você tem que aprender, e aprender é mistura de técnica com prática. Você tem a técnica dentro de casa, a gente tem mais de 1.000 horas de treinamento por ano na nossa universidade corporativa, 1.000 horas. Tem aula todo dia, se puder imaginar, você vai ter aula hoje, você teve aula ontem, assim, e os professores somos nós. E prática, vai aprender fazendo. Melhor MBA, vida real. Consultoria é inteligência, né? Então, é prática, inteligência, disciplina. E muito são dos processos, das ferramentas, total, de tudo que a própria, que você se desenvolve. Um dia a gente ganhou um prêmio de melhor empresa para trabalhar no Brasil. E perguntaram assim, qual era o diferencial da cultura para mim? Eu estava lá na época, por receber o prêmio, por acaso, e eu lembro da resposta que foi, a gente sai de casa, 800 pessoas todo dia, para os melhores lugares do Brasil. A cultura é a soma de todas essas culturas. Sim. Como é que uma empresa que ninguém está todo mundo junto a todo momento, tá? Tem gente fazendo projeto na Sibéria, tem gente fazendo na África, tem gente fazendo projeto na América Latina, tem gente fazendo na Austrália, em São Paulo, no Rio, tem gente fazendo projeto em Tailândia, no Pará. Como é que pode? Porque as melhores empresas, as culturas, a melhor cultura da gente é a formação de um pouquinho de cada cultura. E aí você vai vendo o que a empresa faz, você traz para casa. Vê o que a empresa faz, traz para casa. Tem um bom filtro e uma boa patrocínio dessas coisas. Então isso é muito interessante. É um modelo de gente único e você precisa dar caminho para as pessoas, que é o último passo aqui. Eu falei de caminho, isso é muito importante. Senão a pessoa vai bater no teto. E, Agapito, eu fico imaginando aqui, tanta inovação que você tem dentro, né? E da cultura própria que vocês criaram, a estrutura de governança, ela é diferenciada. Hoje você é o chairman do conselho, você está em diretorias, você tem... Conta um pouquinho. É difícil de entender. Né? Porque talvez seja um plasma, uma plataforma. Também tem muitas verticais. Né? Como que isso está se organizado aí nos chapéus? Eu vou falar como é formal daqui a pouco, mas eu vou falar como é o comportamento. A gente acredita um no outro. Isso é muito importante. Eu tenho que acreditar que o meu sócio, que o cara que está fazendo do estágio até o último nível de mais tempo, que ele vai estar trabalhando, fazendo um negócio legal, que ele vai ouvir o que a gente está falando e vai seguir alguma diretriz. Ele tem grau de liberdade para inovar, não tem problema, mas ele segue as diretrizes. Normal, eu também tenho minhas diretrizes. A gente tem uma governança, nós temos um conselho, nós temos uma holding de investimentos, nós temos vários comitês, então a Visage é quebrada por comitês. Que a pessoa não está dedicada a isso. Tudo que é estratégia. Existem poucas pessoas dedicadas à gestão do grupo. Hoje, eu sou uma delas, assim, mas não tenho áreas comigo onde as pessoas ficam se reportando a mim e todo dia eu vou pedir o que elas fazem. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir ali, eu vou entrevistar, eu entrevisto pelo menos 2 pessoas por semana para estágio, para poder ouvir as pessoas novas, para poder dar o exemplo. Como é que eu vou querer que os outros entrevistem
se eu nem vou no processo seletivo, se eu não faço a entrevista, se eu não vou dar palestra, se eu não for no projeto, se eu não vou às aulas, isso não existe. Então, a governança, nós somos uma partnership, isso é muito bom, desde sempre fomos uma partnership, não somos um modelo onde os sócios que estavam lá no início, eles têm as cotas e não repassam isso, que vão criar uma outra estrutura para outras pessoas terem uma parte. Não, a gente sempre acreditou, de forma muito genuína, que se repartisse o bolo ia crescer, a gente ia ter uma parte menor de um bolo grande. E isso se tornou. Então, eu sou exemplo disso, mas eu sou um exemplo, tem várias pessoas. Assim. 95% dos sócios da Visage começaram na Visage como primeiro emprego. São quantos sócios hoje? Hoje a gente tem por volta de 50. Bastante. Porque você acaba tendo sócios de negócios distintos e tudo mais, e você tem atuações diferentes. Mas 95%. Há pouco tempo atrás saiu um indicador que 90% da empresa tinha menos de 36 anos. Por quê? Porque é muito jovem, a empresa tem 20 anos, né? É muito jovem. E as outras, assim, mulheres, questão racial, vocês também têm trabalhado? A gente trabalha muito com ações afirmativas porque a gente acredita que tem que ser um lugar legal para todo mundo. A gente tem um indicador que foi colocado numa pesquisa, que é o indicador que dá mais orgulho, assim, sendo muito honesto, porque, lógico que a gente, no início, tá sempre aprendendo, mas estava aprendendo mais, hoje aprende também, então trazer gente... Eu tenho um indicador que são 4 perguntas, que é: você se sente confortável, você se sente bem tratado independente da sua escolha de gênero, da sua idade, da sua orientação sexual. 100% do grupo responde nota máxima desde que foi criada a pesquisa. 100%. Isso é um lugar legal. A gente vai errar, mas a gente vai pegar ali a pessoa e vai colocar: me ensina, como é que a gente está fazendo? Eu quero fazer melhor, isso aqui é minha vida, minha segunda pele. Se negócio der errado, não tem plano B. Fantástico. Então, assim... Rossana, ouvindo ele muito aqui, a gente está aqui, pode fazer o capítulo 2, já fica aqui o convite para a versão 2, né? É uma aula. E eu vejo que você fala com muito amor, muita empolgação, né, Agapito? É a sua vida, é o que você está lá criando, né? E eu acho que a gente tem que falar muito mais de Visage. E eu queria falar um pouquinho do IPO. Sim. Você entrou recentemente, né? Entrei em 20. E eu queria... que você falasse um pouco o que é o IPO para você. Você está ainda formando família, né? Sim, sim. E o que você espera, como você vê, qual foi a sua experiência que você tem dentro do IPO, né? Que impacto já teve, né? Que impacto já teve para você também? O IPO, para mim, foi uma história curiosa. Eu não conhecia. Como vocês devem perceber, nós somos muito unidos num grupo. Isso, às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Porque você pode abrir mais a cabeça para conhecer outras coisas, né? E isso é uma coisa que a gente tem que sempre melhorar. E a gente foi fazer um projeto para uma empresa em Recife, na época que eu estava, antes agora desse papel que eu tenho 4 anos atrás, a gente estava expandindo para a região Nordeste, e eu estava indo muito para lá, e eu conheci uma empresa, e essa empresa contratou a gente fazer um projeto de melhoria do negócio dela todo. Modelo de gestão, melhoria da lucratividade, da margem, da receita, da operação, modelo de gente, automação de processo, tecnologia. E o CEO dessa empresa era o Marquinhos. Marquinhos era do IPO, e quando foi começar o projeto foi o momento que eu voltei para fazer parte do back-office da Visage. A gente não gosta do chairman, da gestão da Visage, eu não pude seguir esse projeto. Mas eu fiquei muito próximo do Marquinhos, a gente virou amigo. Nós viramos amigos. E isso era 2019. E o projeto lá na empresa foi um sucesso, o time tocava. E eu, Marquinhos, virei teu amigo, não posso opinar tanto, cara. Tem conflito aqui, cara. Toca com o pessoal da Visage. Quero falar contigo aqui de quando é que a gente viaja, como é que tá sua esposa, como eu vou contar aqui, vamos jantar. Não quero, se precisar muito, sem procura, mas, cara, ficou muito amigo. Em novembro de 19, um dia toco o telefone e o Marquinhos queria falar contigo. Eu estava em Portugal, no Web Summit, em 2019, em Lisboa. Ele me liga. Eu ia, Marquinhos, também queria fazer um convite para você, queria que você fosse conselheiro da minha empresa. E eu falei para ele: você tá doido, assim, conselheiro, cara, pô, a gente é amigo, cara, não vale. E eu já estava no board de outras empresas, assim, eu fui no board de 10, 12 empresas, hoje eu tenho mais 8 boards. E ele: não, faço questão, eu quero trazer um cabelo branco e você. Era isso que ele falou. E levou o Eduardo Gouveia, foi presidente da Cielo, um amigaço hoje, amigo mesmo, muito amigo. Aprendi muito e aprendo muito com ele no board. E eu virei conselheiro da empresa dele. E a gente montou o board, e tudo legal, e discussões super legais, muito próximos. E ele me chama para almoçar um dia. Você está em São Paulo? Morava em São Paulo na época. Chega aqui, vamos almoçar. A gente foi almoçar, ele queria te fazer um convite para conhecer o IPO.
Eu não sabia o que era, ele falava um pouco, eu não acompanhava. E eu queria... começou a contar, e eu queria que você participasse do IPO. Eu queria te fazer o convite. E aí ele me apresentou o César Collier, o Eduardo Nobre, e eu entrei pro IPO. Isso, início dos anos de 2020, veio a pandemia. Eu lembro que eu entrei no retreat e eu não consegui ir, porque já estava tudo marcado, eu tinha um outro curso para fazer. O retreat foi em Miami, e eles foram ao retreat e eu entrei logo depois, talvez março. Eu já estava no grupo, mas entrei logo depois. A gente foi fazendo os fóruns online. Então, naquele momento, era tudo muito novo. Por exemplo, você imagina a pandemia, você imagina tudo acontecendo em todo lugar, e um fórum com algumas pessoas que você nunca tinha encontrado. Mas todo mundo muito legal, assim, todo mundo tentando ajudar, todo mundo compartilhando. E aquilo era muito novo para mim, por causa da questão da vulnerabilidade. Como você vê aqui nos fóruns, tem toda a questão da vulnerabilidade, de você poder contar num momento muito específico. Então, assim, eu tive muita sorte de, durante a pandemia, poder contar dos meus problemas para pessoas que não iam me julgar em nada. Não teriam histórico nenhum, viés nenhum. Que entendem porque estão num ambiente similar. Exatamente. Mas o Marquinhos, ele faleceu em setembro de 20, aos 34 anos. Ele falece em setembro de 20, aos 34 anos. Ele super inesperado. E assim, você lembra? Então, aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Na moto. Era um querido. Não, assim, muitas coisas que eu faço para melhorar tentar evoluir como pessoa, lembrando que o Marquinhos fazia. Assim, o Marquinhos era um cara que na semana anterior estava na minha casa 2 vezes sem ser convidado, assim. Ele tocou, tô indo aí, sabe? Tô no Rio, vou te ver. E domingo vamos se encontrar, tô subindo aí, sabe? Então era um cara incrível, visionário pra caramba, olhamos fazer coisas juntos e tudo mais, e evoluiu. Então, e a gente viveu essa segunda parte, que foi o luto por isso, né? E aí acaba unindo muito. Porque eu não conhecia as pessoas tanto, mas estava falando de pandemia, e no final eu consegui ficar mais próximo. Eu gostava, ele tinha muitos amigos, pessoas que até eram mais próximas dele do que eu, mas eu era muito próximo a ele, mesmo que ele talvez não fosse tão próximo a mim, né? Eu confiava muito a ele. E a gente começou a ficar mais próximo também. Então o IPO, ele teve essas 2 primeiras fases para mim, e depois a terceira, quando a gente vai abrindo vai passando tudo isso, a pandemia vai reduzindo a questão da preocupação extrema do que estava acontecendo, as coisas vão evoluindo, as pessoas vão tratando, a vacina e tudo aquilo, e a gente vai ficando mais próximo. Então, eu vou casar agora, em setembro. As primeiras pessoas que eu mandei o convite foi pro meu fórum. E eu acabo sendo mais jovem do fórum. Não poderia ter filho, já poderia ter casado, né, 36 anos, mas eu consigo aprender muito com as dúvidas deles hoje, né? Como eles compartilham, e a questão da saúde dos pais, né? A minha noiva tem 10 anos a menos que eu. E eu converso com ela, olha, eu já olho meus pais e já tenho que ajudar muito mais do que na sua idade, então prepara isso, olha como é que você está vendo, não faz isso, faz aquilo. Quando eu olho para eles, tem talvez 10 anos a mais que eu, ou mais um pouco, as dúvidas deles são os entes são os mesmos, né? Só muda que eu não tenho filho, né? Então Augusto tem filho, mas tem esposa, tem um lar, né? Mora junto, tem sua casa, tem seu emprego, suas dúvidas, né? Seu trabalho, e tem sua família. Então eu tenho aprendido demais, assim, eu devo muito, sim, a eles e assim, a forma com que o grupo é criado e como ele é feito, assim, fui muito bem recebido, sou muito bem tratado, e agora fantástico, que eu puder. né, Rosana? Obrigada, viu, Agapito? Uma boa conversa aqui. E é o objetivo o propósito, o IPO, né? Família, long life learning, né? É um aprendizado. Experiências compartilhadas, né? A gente poder aprender dos outros. E fantástico ouvir ele, né? Já fica aqui, eu vou reiterar de novo já mais a versão 2.0 do Agapito. Olha, infelizmente a gente chegou aqui no nosso momento final. A gente separou aqui um livro, eu acho que diz muito pelo que você contou da empresa do Coração Bom, né? Então são as zonas azuis da felicidade, do Dan Buchanan, né? Lições das pessoas mais felizes do planeta. Não sei se você já leu ou não. Não. Espero que não. Muito obrigado. Muito obrigado. Ele mapeou e fez uma pesquisa das zonas azuis, onde são os lugares de maior longevidade do mundo. E depois ele mapeou os lugares onde onde as pessoas são mais felizes. E através dessa pesquisa, dados e números, ele chega a equações. Poxa, veio num momento ótimo, assim, certamente vou ler. Eu adoro ler, leio muito. Então. Um prazer estar aqui com você, Agapito. Um prazer. Fica a casa aberta novamente. Muito obrigado. Obrigado, Foi um prazer. Rosana.
Muito obrigado pelo convite. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.